Vamos então começar a nossa aula. A gente vai falar aí das licenças, está lá no artigo 83 do seu estatuto. Então, abra aí o seu estatuto. Gente, a leitura da lei, ela é indispensável, tá? O que eu fiz? Eu peguei lá o artigo 83 e coloquei aqui sistematizado, bonitinho, né? Para vocês poderem ter uma visão mais ampliada do assunto, ok? Ó, artigo 83 diz o seguinte, ó. Conceder-se-á ao funcionário licença. Vamos lá, quais são os tipos de licença, né? Eu vou começar no sentido horário, começando aqui do coraçãozinho, tá? Esse coraçãozinho aqui a gente já pensa o quê? Licença médica, certo? Para tratamento de saúde, tá? Então, claro que se funcionário, você estiver lá trabalhando em Mangaratiba, você tiver algum problema de saúde, você vai ter direito a essa licença, ok? E também existe uma outra licença que é por motivo de doença em pessoa da família. Ou seja, se algum parente, algum dependente seu, pode ser seus pais, pode ser o seu marido, pode ser um filho, né? Alguém que seja próximo, que seja de um parentesco próximo seu, adoeça e precise de uma assistência, né? Às vezes a pessoa está, por exemplo, aconteceu na prefeitura, né, onde eu trabalho, de uma colega que o marido sofreu um acidente, né? E precisou ficar acamado por 2 meses, porque quebrou a perna e precisava de uma assistência direta dela. Né? Nesse caso, ela pôde lançar mão dessa licença para cuidar desse marido, para cuidar desse parente, né, desse ente querido. Pode ser um pai, pode ser um filho. Se houver uma doença em que ele precise da assistência direta do servidor e o servidor prove que apenas que somente ele pode prestar essa assistência, ele passa a ter direito a tirar essa licença, tá? Aí as regrinhas dessa licença, vale a pena depois você ler os artigos que vêm após o 83, que vão explicando alguns detalhes, né, de prazos, coisas assim dessas licenças que a gente não vai entrar, senão a gente ia se estender demais, tá bom? Isso aqui é meio que um resumo, só para você ter uma ideia geral de como é que funcionam essas licenças. Temos também a licença gestante, né? Essa aí é bem óbvia, né? A pessoa está grávida, vai tirar a licença, a famosa, né, licença maternidade. Temos a licença adotante, né? Funcionário de Mangaratiba que adotar uma criança, ele também passa a ter direito a uma licença, tá? E a licença paternidade, né? O funcionário vai ter um filho, ele também tem direito a um período em casa para poder auxiliar a sua esposa, né? E poder prestar uma assistência ali ao seu filho recém-nascido, tá bom? Também existe a licença por acidente em serviço, tá? Essa aí é autoexplicativa, né? Acidente em serviço é autoexplicativo, né? Para serviço militar, né? Às vezes a pessoa é reservista, ela é chamada para prestar algum tipo de serviço militar, ela pode se licenciar para isso, tá? Para atividade política, a pessoa vai se candidatar a um cargo público, a pessoa de repente se elege vereador, se elege prefeito, deputado, sei lá. Ela vai poder se licenciar, não vai precisar abrir mão do cargo público dela. Ela vai se licenciar para poder exercer esse cargo. Após o fim desse mandato, ela pode retornar para suas funções. Ok? Também temos essa licença aqui, gente, que é bem peculiar do serviço público, tá? Que é para tratar de interesses particulares. Até botei um carinha assim com cara de férias, por quê? Porque é uma das formas uma das utilidades dessa licença, né? Eu gosto de usar um exemplo de uma pessoa que, vamos supor, tá? O João, ele é funcionário de Mangaratiba, ele está trabalhando lá há 4 anos. O João tem um sonho de viajar pelo mundo, olha que sonho bonito, né? E aí o João economiza dinheiro e chega um momento em que ele consegue guardar um bom dinheiro, que ele consegue, com esse dinheiro ele consegue viajar o mundo aí pelo menos por 1 ano, 1 a 2 anos aí ele consegue, né, ir se mantendo e viajando, aproveitando esse período. Aí o João, ele vai tirar uma licença, ele não precisa inventar que está doente, nada disso, tá? Ele vai pedir uma licença para tratar de interesses particulares, ele não precisa dizer por quê, tá? É apenas o interesse dele, ele quer se ausentar do serviço por um tempo. É claro que o João não vai receber salário nesse período, por isso que ele tem que economizar, tá? Porque ele vai ter que se manter sozinho, né? Ele fica sem receber salário, para aposentadoria, para tudo, é como se a vida dele funcional ficasse congelada, né? Parou todas as contagens, tudo.
fica congelada por esse período que ele vai se ausentar. E no momento em que ele, depois, o máximo é 2 anos, né? Mas antes de 2 anos ele pode retornar. No período em que ele retornar ao serviço, essa licença, ela vamos dizer assim, a vida funcional dele descongela de novo e ele passa a contar a partir dali, tá? Então, assim, às vezes tem funcionário que tira para poder se dedicar a alguma atividade privada, tem funcionário que tira, às vezes, para se dedicar a um parente, a um ente querido que precisa de um auxílio maior, que precisa de uma atenção maior, tem que tira realmente para viajar, né, para estudar em outros lugares. Ah, professora, mas não tem como tirar uma licença para mestrado, um negócio assim? Gente, as coisas não são tão simples quanto parecem, tá? Então, às vezes, o funcionário pode lançar mão desse tipo de licença. Claro, desde que ele não dependa, né, daquele salário para se manter, já que ele ficará sem esse salário por esse período, tá? Ah, outra coisa, a administração não é obrigada a dar. Vai depender também do interesse. Por exemplo, se a administração tiver, vamos supor, um professor quer tirar essa licença, só que está com falta de professores, a prefeitura não tem como abrir mão do serviço daquele professor naquele momento. Então, por aquele momento, a prefeitura pode negar sim, tá? Vai aí também ter um lance aí da demanda do serviço, ok? Licença para desempenho de mandato classista, né? A pessoa se envolve lá no sindicato, passa a ter cargo no sindicato, ela pode aí vir a usufruir de uma licença, tá? Para poder se dedicar, né, às funções do seu sindicato. E a licença prêmio, gente, cada 5 anos que o funcionário tiver de serviço efetivo, né, onde durante esses 5 anos ele não tenha uma falta não justificada. Ele tem licença médica, tudo bem, se for uma licença médica, mas ele não se ausentou do serviço por muito tempo ou, né, não teve nenhuma falta sem justificativa. Depois de 5 anos de efetivo exercício, ele passa a gozar e a ter o direito de gozar, né, de 3 meses de licença remunerada, tá? Que é a chamada licença prêmio. Claro que também a administração é que vai conceder essa licença de acordo com a sua conveniência, né, e oportunidade. O que acontece muito na prática é dos funcionários jogarem essa licença para o futuro e aí tirarem essas licenças acumuladas quando estão próximos a se aposentar, né? E eles entram com as licenças e depois entram com a aposentadoria, tá bom? Gente, essas aí são basicamente as licenças, tá? Agora eu vou entrar em 2 licenças, que são 2 licenças que são muito pedidas na prova. Eu destaquei essas 2 licenças, né? Esses 2 tipos de licença, que tem algumas pegadinhas, algumas coisinhas que às vezes atrapalham um pouco a compreensão do candidato, tá? Pessoal, estou interrompendo a sua aula só um pouquinho para lembrar você dos materiais que nós preparamos para o seu concurso, tá? Você vai fazer o concurso de Mangaratiba. Além das aulas, é muito importante realizar questões e, melhor ainda, questões comentadas, tá? Com comentário no final para você tirar suas dúvidas. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês esse material aqui, ó, no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição. Concurso Mangaratiba. Aqui você vai encontrar, ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui os nossos materiais, tá? Nós temos material de História e Geografia de Mangaratiba, Lei Orgânica, Estatuto, conhecimentos específicos para o cargo de merendeira. Temos conhecimentos específicos para professor especialista, depois dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa. Você, professor de Educação Física, de Filosofia, professor de História. Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, isso é um combo coringa que serve para diversos cargos na educação e não somente em Mangaratiba, mas em outros concursos. São quase 1000 questões comentadas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E também você, meu amigo, professor de História, quiser ir fazer um curso comigo, só com a parte específica do seu cargo, com conhecimentos específicos de História, clica aqui também depois, ó, e dá uma olhadinha lá no nosso curso, tá bom? Aqui está o nosso material em PDF, História e Geografia, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, conhecimentos específicos de merendeira. Você pode aqui, ó, baixar uma amostra grátis para você dar uma olhadinha como o nosso material está organizado, aqui, ó, Lei Orgânica, vem aqui para você tudo direitinho, tá? E se você quiser adquirir, clicou em adquirir, você vai lá na plataforma daqui Wi-Fi, tá? Que é a nossa parceira.
Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, olha só, hein? Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora, tá? Esse material ele é em PDF, ele é enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí até 3 dias, né, para compensação do pagamento, tá bom? Então dá uma olhada lá, dá uma explorada aqui no nosso site, que você vai encontrar muito material bacana, acessível, que eu tenho certeza que vai acelerar os teus estudos e ajudar aí na sua aprovação, ok? Vamos voltar aí para a aula. 2 licenças específicas que são muito pedidas em prova, por isso que eu fiz questão de trazer elas com um pouquinho mais de detalhes para a gente. As outras licenças, gente, vale a pena você ir lá, né, a partir do artigo 83 e dar aquela lida, né, dar uma marcada aí nos prazozinhos ou outro que existem, cada uma, por exemplo, aqui, interesses particulares é até 2 anos, né, e aí depois que você tira a primeira, você tem que ficar durante 2 anos em serviço para poder ter direito de pedir de novo, tá? Eles têm uns detalhezinhos aqui, uns prazozinhos que vale a pena você dar uma olhada, tá? Mas essas 2 licenças aqui são as campeões de pedido em prova, por isso que eu trouxe com um pouquinho mais de detalhes para vocês, tá? Primeiro, tratamento de saúde, tá? Por que você tem que saber? Ela pode ser concedida a pedido ou de ofício, tá? Não é. O que é de ofício? A administração vai lá e coloca você de licença sem você pedir. Professora, mas por quê? Porque às vezes o funcionário. Eu falo muito da minha realidade, gente. Porque a minha realidade é onde eu tenho os exemplos práticos para trazer para vocês, tá? Então eu trago muito essa realidade de escola, de magistério, porque é o que eu vivo no meu dia a dia, tá? Vamos lá. A pedido, é claro isso aí, né? Se a pessoa ficou doente, vai pegar lá um atestado, vai levar, vai apresentar, vai passar por uma perícia, né? E aí vai ser licenciada. Isso aí é bem claro, essa daí. Agora, de ofício, como é que poderia ser? Vamos supor que o professor, ele tem um ataque de nervos na escola, sei lá, passe mal, tem dá um piripaque lá nele, ele fica nervoso, tem que ser contido, etc e tal. E aí, após esse período, né, após esse relato da direção da escola, do ocorrido, ele não vai no neuro, não vai lá no psiquiatra, nem nada, ele não quer se tratar, ele acha que tá bom. Mas tem se mostrado instável. Você vê, ele lidar com crianças, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial com esse tipo de funcionário. E aí o que acontece? De repente a prefeitura, né, vai chegando aos superiores, né, os relatos do que tem ocorrido, e aí ele pode ser convocado para passar por uma perícia, para saber se ele de fato tem condições psicológicas de estar trabalhando. E aí, se a perícia entender que não tem, ele pode não querer a licença, mas ele vai entrar de licença assim mesmo, tá? Uma questão aí de precaução, né? E aí ele vai ficar de licença pelo tempo que os médicos, né, eles determinarem. Estou falando isso porque a psiquiatria é um ponto muito sensível, principalmente na área do magistério, né? Porque você lidar com crianças, você tem que estar, né, com as suas faculdades mentais em ordem, ok? 15 dias, tá? Médico indicado, órgão de pessoal, tá? Então, se for a licença de até 15 dias, você vai passar por um médico, tá? Tá dizendo aqui que é um médico indicado por órgão de pessoal, tá? Isso aqui é uma prática incomum. Então, teoricamente, seria o RH que iria indicar os médicos que você teria que passar na perícia, tá? E aí, esse médico iria te dar a licença, ou não, né? Agora, se for para uma licença maior do que 15 dias, você tem que passar por uma junta médica oficial. O que é uma junta médica oficial? Você vai passar lá na perícia com 3, 4 médicos da prefeitura, tá? Que vão analisar a situação. O atestado e o laudo da junta médica preste atenção, não vão se referir o nome ou a natureza da doença, tá? Vai mandar a licença lá para sua escola ou para o seu departamento, ele não pode dizer o que é, porque isso é uma particularidade sua. Tem doenças que as pessoas não querem divulgar, né? Nem todo mundo gosta de falar dos seus problemas físicos, tá? Então, não pode se referir ao nome e à natureza da doença, a não ser aqui, ó, salvo, tá? Uma exceção. Quando se tratarem de lesões produzidas por acidente em serviço, então se ele se machucou em serviço, tem que dizer o que aconteceu, tá?
doença profissional, tá? Uma doença que você adquiriu, né, no exercício das suas funções profissionais, ou qualquer das doenças especificadas lá no artigo 56, inciso 1º, aí você dá uma olhadinha lá quais são as doenças elencadas, tá? Que aí são casos que necessariamente tornam necessário que o laudo cite, tá, a doença. Fora isso, não vai citar. Vamos para a licença agora de gestante, adotante e paternidade. Vamos falar um pouquinho dessa licença que o Estatuto coloca meio que tudo no mesmo pacote. Segundo o Estatuto, gente, lá o Estatuto dos Servidores de Mangaratiba foi feito lá na década de 90, bem no início. Então, ele segue as regras antigas. A lei, né, foi feita com regras antigas para essa licença. Lá, a licença era de 120 dias, não é isso? Ou 4 meses, né? Lá no Estatuto está assim, 120 dias, tá? Mas, professora, é 120 dias? Não. Mas no Estatuto está 120 dias. Eu quero que você leve isso para a tua prova, tá? Segundo o Estatuto. Se a banca falar segundo o Estatuto, o que está no texto da lei? 120 dias. Então é 120 dias. Agora, se a banca não usar o Estatuto, apenas perguntar sobre a licença sem citar o Estatuto, hoje em dia o que se aplica é o que está na Lei Federal 11.770 de 2008 e na Emenda Constitucional feita em 2009. E essa lei aqui é a lei da empresa cidadã, que vai oferecer uma série de benefícios fiscais para as empresas que oferecerem 180 dias para suas funcionárias. Então, se uma empresa decidir dar às suas funcionárias lá 180 dias de licença maternidade, que seria o equivalente a 6 meses, elas vão usufruir de uma série de benefícios fiscais. E aí, o governo pensou, poxa, se a iniciativa privada, a gente quer que a iniciativa privada faça isso, nós também temos que fazer, né? E aí entrou como uma emenda à Constituição em 2009, modificando aí de 120 para 180 dias, tá? O tempo da licença maternidade da funcionária pública, né, da servidora. E os municípios, né, passaram a adotar esses dispositivos legais. Lá no Estatuto, o que você vai encontrar se você pegar um Estatuto atualizado? Vai encontrar os 120, mas aí entre parênteses vai falar assim, ó, vide, aí vai trazer lei federal, papapá, emenda constitucional, papapá. O que ele quer dizer? Ó, dá uma olhada lá que não é mais isso aqui não, tá? Então fica ligado com isso aí, cuidado com uma banca vai pedir, tem banca que é muito maldosa, as bancas têm explorado esse tópico para levar o candidato ao erro. Vai para a sua prova que isso claro. Se a banca for muito clara sobre o texto do Estatuto, o texto do Estatuto é 120, isso não foi modificado. Tá? Agora, professora, por que não foi modificado? Porque vai ter que fazer uma emenda à lei orgânica, isso é um trâmite que vai dar trabalho, e você sabe que trabalho não é o forte, né, dos nossos vereadores. Eu tô brincando, gente, tem vereador sério aí que trabalha bastante. Mas isso dá trabalho, e aí eles pensam assim, pra quê? A gente bota aqui que tem a lei federal e a gente aplica e acabou, né? Mas aí a banca se aproveita, ok? Fica ligado nisso. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa licença? Ela vai poder ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, tá? Então, a partir do primeiro mês, fez 9 meses, né? Completou 9 meses de gestação, a funcionária ela passa a estar licenciada, tá? Para aguardar o parto, tá? Salvo antecipação por prescrição médica. Então, se o médico considerar que, sei lá, você está com os pés muito inchados, você está com muitas complicações, é melhor você, a partir do 8º mês, a partir do 7º mês, né? Você pode entrar antes, se houver uma condição aí que faça com que o médico entenda que você precisa de um repouso antecipado, tá? Vamos falar do bebê prematuro, que tem uma coisa muito interessante, muito peculiar de Mangaratiba sobre os bebês prematuros. E a banca gosta de coisa peculiar, então eu quero mostrar para vocês isso aqui, você tá ligado, tá? Se eu fosse a examinadora, né, se fosse eu que fosse elaborar as questões da sua prova, eu provavelmente pegaria uma questão daqui, porque é uma coisa muito interessante, tá? No caso do bebê prematuro, tá? Aqui tá dizendo que, olha, funcionária, vamos supor, a Maria tá grávida, a partir do 9º mês, né, se não houver nenhuma questão médica, ela vai entrar de licença. Mas vamos supor que o bebê da Maria resolva chegar com 7 meses de gestação, né? Acontece.
Maria acordou um dia, de repente entrou em trabalho de parto e aí a criança nasceu 2 meses antes do que seria o previsto. E agora? Né? Como é que fica a questão da licença? A Maria vai ter direito aos 180 dias. Aqui, ó, é a licença. 180 dias, tá? Porém, ela vai ter um pouquinho mais de licença. Ela vai ter um período a mais. Que período a mais é esse? É o período restante da gestação. Vamos supor que o bebê da Maria nasceu, ela tinha 7 meses de gestação, restava aí 60 dias para o parto, não é isso? Então, ela vai ter direito aos 180 dias, que está aqui determinado, tá? Porém, ela vai ter aí mais 60, né? Do tempo de gestação que ela ainda tinha antes da criança nascer. Porque é claro que uma criança prematura vai exigir da Maria muito mais tempo de atenção, de cuidados, do que uma criança que nasce, por exemplo, no seu tempo normal de gestação, tá? Então, a prefeitura, ela traz essa lei, é uma lei municipal, ó, de Mangaratiba, lei número 520, feita em 2006. É algo bem peculiar de Mangaratiba, então preste atenção nisso aí, tá? Porque a banca pode pegar aí. Então, nesse caso específico, a Maria vai ter, além dos 180 que ela já teria direito, ela vai ter aí no tempo extra. Que tempo extra é esse? É o período que restava para o parto normal. Então, se ela teve o bebê com 7 meses, ela vai ter 60 dias. Se ela teve o bebê com 8 meses, ela vai ter 30 dias. Se foi com 6 meses, que acontece, gente, tem um bebê de 6 meses, né? Então, aí ela vai ter aí 90 dias, tá? Então, ela vai ter um acréscimo do tempo que ainda restava para o parto. Isso é bem interessante. Guarda isso aqui, tá? Quis trazer porque eu achei isso muito peculiar. No caso do bebê natimorto, o que é natimorto? Nasceu e morreu logo em seguida, tá? Ou se houve um aborto espontâneo, a pessoa sofreu um aborto, né? Perdeu a criança, ela vai ter aí 30 dias de licença, tá? Claro, mediante inspeção médica, né? Por exemplo, o natimorto, após 30 dias ela vai passar por uma inspeção. Após 30 dias ela vai passar pela inspeção para saber se ela fisicamente tem condição de retornar ao trabalho, dado que ela passou por um parto, né? Ela teve uma criança. Então vai ver se ela tem condições físicas de voltar a trabalhar. O bebê do aborto não, o aborto é 30 dias, tá? Depois de 30 dias ela já vai estar apta, né, a retornar ao serviço, tá? A licença paternidade é 5 dias, tá? 5 dias consecutivos. Quer dizer o seguinte, se a criança nascer na sexta, né? A partir da sexta-feira o funcionário vai ter sábado, domingo e aí vai contar mais 3 dias. O final de semana conta, feriado conta, não é 5 dias úteis, tá? 5 dias consecutivos. Se nascer durante um carnaval, ó, não precisa nem da licença, né, praticamente, porque já vai estar 5 dias incluso aí, tá? Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui nessa parte de licença. Vale aquela leitura depois um pouquinho mais detalhada para você ter uma ideia aí de uns prazozinhos, umas coisinhas que às vezes a banca pode lançar mão numa questão. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.